Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Lar dos Inferno. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa mostrando uma bela e pacífica área residencial, onde uma família que vive ali parece ser uma família ideal, feliz e bem-sucedida. O nome do marido é Dom e o nome da sua esposa é Mona. Eles têm 2 filhos chamados Allison e Andrew. Nesta família, Mona domina com a sua atitude prepotente e tudo o que ela fala deve ser obedecido. A relação entre marido e mulher é muito rígida e tudo deve ser programado de acordo com a vontade de Mona. Os dias que eles passam estão longe de ser alegres ou íntimos da maneira que uma família saudável deve ser. Na verdade, Mona tem uma insegurança excessiva em relação aos seus filhos, onde ela exige que eles sejam sempre vencedores em tudo. Qualquer forma de violação ou desobediência é fatal, e eles são punidos severamente. Dom está bastante deprimido e insatisfeito com essa situação, juntamente com Mona, que na maior parte das vezes se recusa a ficar com ele. Isto porque Mona é alguém com grandes aspirações, e ela também é alguém que meticulosamente planeja tudo, inclusive o tempo disponível para ter intimidades com Dom. Dom escolhe ser paciente e aceitar as circunstâncias da sua vida, com o pretexto de manter a paz em sua família. Quando se trata da sua vida profissional, Dom trabalha como gerente em uma grande loja de imóveis. Esta loja foi construída com fundos fornecidos pelos pais de Mona, o que significa que Mona é a proprietária da loja. Um dia, a loja realiza um recrutamento para novos funcionários, e uma mulher chamada Dusty aparece para uma entrevista. Dom parece ter ficado atraído por Dusty desde o momento em que se conheceram. Além disso, o empregado vizinho de Dom, chamado Les, diz que gostou muito do perfil de Dusty e pede para Dom contratá-la. Enquanto isso, há um homem que parece ter acabado de matar alguém. Ele está assistindo ao comercial de televisão da loja de móveis de Dom que está no ar. Acontece que este homem e sua gangue começaram a seguir o paradeiro e as atividades de Dom e de sua esposa. De volta a Dom, ele continua passando dias chatos com a sua esposa, e um dos membros da gangue tem lhe seguido para descobrir onde ele mora. Até que um dia ele finalmente consegue escapar do tédio da sua rotina, tendo um caso com Dustin. Mas o relacionamento dos dois começa a se aprofundar e se tornar mais íntimo, e a relação entre Dom e Mona se torna ainda mais desinteressante depois disso. Tudo vai bem para Dom no início, e ele até consegue manter o seu caso escondido de Mona. Até que um dia, quando a família de Dom está realizando uma festa, Dusty traz uma notícia inesperada para Dom. Ela diz que está esperando um filho dele. Dom fica completamente surpreso ao ficar sabendo disso, já que Dusty disse que tomava pílula. Dusty se recusa a abortar porque ela realmente quer ter aquela criança. Além disso, ela continua insistindo para que Dom assuma a responsabilidade pelos seus atos. Dom então vai ao encontro de Les e lhe pede alguns conselhos sobre a gravidez de Dusty. Les sugere a Dom que ele dê algum dinheiro a Dusty em troca do silêncio dela e para que ela saia da vida dele. Les acredita que mulheres como Dusty são do tipo garimpeiras de ouro, que vivem para chantagear homens bem-sucedidos como o Dom. Dusty é amante de um gangster chamado Murphy, o homem que estava investigando a vida de Dom. Murphy faz Dusty atrair homens abastados para que eles possam tirar vantagem deles. No entanto, desta vez parece que Dusty realmente gosta do seu alvo. Então, Dom segue o conselho de Les e dá a Dusty $13.000. Dom pede que ela ponha um fim no relacionamento deles e que não apareça mais em sua vida. Mas Dusty se recusa porque ela sente que está sendo tratada como uma prostituta. Dom está realmente preocupado que o seu erro possa destruir a sua casa e faça com que ele perca os seus filhos e, claro, deixe Mona fora de controle. Para piorar, a extorsão não parou por aí, porque $13.000 não é dinheiro suficiente para Murphy. Por isso, ele ordena a Dusty que peça mais dinheiro a Dom, e desta vez ele pede uma soma de $25.000. O único problema é que Dom não tem mais dinheiro e fica perplexo com Dusty, que continua a chantageá-lo. Como ele não tem outra escolha, Dom finalmente decide correr o risco de ser honesto com a sua esposa e contar a Mona tudo o que ele fez. Surpreendentemente, Mona parece um pouco calma e responde de uma forma que ele não esperava. Em vez disso, ela pergunta se Dom ainda a ama, e ele responde que ama muito e faria qualquer coisa para corrigir o seu erro. Mas Dom ainda terá que lidar com a raiva da sua esposa, e Mona começa a trazer à tona tudo o que ela fez por ele, assim como todas as oportunidades que ela e seus pais lhe proporcionaram. Este é o ponto em que Mona começa a revelar o lado mais sombrio de si mesma, ordenando a Dom que mate Dusty para que ela pare de extorquir o dinheiro deles. Mona afirma que qualquer um que ouse perturbar a integridade da sua família não vai sair impune. Dusty então marca com Dom para receber os $20.000 em dinheiro,
e Mona lhe diz para aceitar. Neste momento, Mona lhe dá duas opções, ou o divórcio, o que significa que Dom perderá sua esposa e seus filhos, ou a segunda opção, que é seguir as suas instruções para matar Dusty. Agora ele está pensando em como poderia ter coragem de matar alguém, mas também tem medo de perder a família que ama. No dia seguinte, Mona continua a pressionar o seu marido para cometer o assassinato, antes que Dusty venha ao escritório à noite para pegar o dinheiro. Além disso, ela até preparou uma droga em alta dose que será usada para acabar com a mulher. Mona também fica com raiva ao ver Dusty com medo e convence seu marido a lutar contra as pessoas que estão tentando destruir a sua família. Dom acredita que não tem outra opção. Ele se sente obrigado a seguir o plano de Mona e começa a pensar em uma maneira de cometer o crime. Mais tarde naquele dia, Dusty chega e encontra Dom, que lhe dá a bebida que foi drogada. Enquanto Dusty bebe um copo, ela começa a ficar desconfiada ao ver Dom se comportando de maneira estranha. Logo depois, Dusty finalmente percebe que foi drogado e desmaia quando a substância começa a reagir. Em seguida, Mona aparece e diz a Dom para colocar Dusty no porta-malas. Quando eles chegam em casa, Dom ainda não consegue suportar o seu medo e fica chocado ao ver que Dusty ainda está viva. Mona, no entanto, ri quando vê a reação dele e diz a Dom para buscar o martelo. Dom então dá um martelo à sua esposa, mas ao invés disso, Mona diz que ele precisa fazer isso para corrigir o seu erro. Dom está com medo e explica que ele é realmente incapaz de fazer isso. Então Mona diz a ele com desprezo para deixar que ela mesma faça. Depois disso, o corpo de Dusty é levado para a garagem, para que Mona comece a desmembrá-la. Dom não suporta ver tudo isso e corre para o banheiro, onde ele acaba vomitando depois de tudo o que viu. Murphy, por outro lado, está ficando desconfiado porque Dusty está desaparecida, sem dar notícias. No dia seguinte, quando Dom chega do trabalho, ele fica em pânico, depois de ver Murphy falando com seu filho. Então Murphy diz a Dom para encontrá-lo, pois ele quer perguntar sobre o paradeiro de Dusty. Quando Murphy encontra Dom em um clube, Murphy pergunta imediatamente onde Dusty está. Agora Dom pode contar a mentira que ele deu o dinheiro a Dusty e que não tem ideia para onde ela foi. Irritado, Murphy pressiona Dom a lhe dar os $20.000 até amanhã, ou então ele vai machucar a sua esposa e filhos. Após a reunião, Mona diz a Dom que eles devem desenterrar Dusty novamente e ir à casa dos gangsters. Neste momento, Mona tem um plano para lidar com os gangsters, sabendo que Dom e Murphy se encontrarão novamente no clube mais tarde. Ao chegar lá, Mona coloca as partes do corpo de Dusty no refrigerador, incluindo a cabeça que ela havia decapitado há algum tempo. Pouco tempo depois, um dos bandidos chega com uma mulher e Mona rapidamente os mata com uma faca de cozinha. Quando Mona deixa a casa, o homem que ainda está vivo liga para Murphy e lhe conta o que aconteceu na casa deles. Mona, por outro lado, pega o telefone e chama a polícia para relatar os crimes da casa de Murphy. Assim que Murphy ouve isso, ele corre para casa, onde fica chocado ao ver todo o caos que Mona deixou. Ele também descobre os restos do corpo de Dusty que Mona havia colocado em seu refrigerador. É neste momento que Murphy finalmente percebe que ele caiu na armadilha de Mona, com todas as evidências de assassinato apontadas para ele. Ao mesmo tempo, a polícia chega e o seu homem é morto a tiros por eles, mas Murphy consegue fugir para debaixo da casa por uma porta secreta. Uma noite, Dom fica curioso ao ver tudo que sua esposa está fazendo e tenta perguntar a Mona sobre o seu passado. Ele acha que Mona pode ter vivido um acontecimento traumático ou tragédia quando criança, o que influenciou o seu comportamento atual. Com a pergunta de Dom, a reação de Mona toma um rumo inesperado e ela se torna muito emotiva. Mona diz que seus pais são perfeitos e nunca a magoaram, então ela jura que se Dom ousar fazer essa pergunta novamente, ela o assassinará e o mutilará, assim como fez com Dusty. Dom agora é obrigado a viver uma vida cheia de paranoia e preocupação depois de ouvir as ameaças de Mona. A loucura de Mona também está ficando pior, e ela planeja se livrar do filho de Les só porque ele é melhor que seu filho em todos os jogos. No dia seguinte, a polícia vai à casa de Dom e o informa sobre a morte da sua funcionária chamada Dusty. A polícia também diz que conseguiu pegar o culpado, mas um deles ainda está desaparecido. O problema é que alguém informou à polícia que Dom esteve na casa de Dusty. Portanto, Dom acaba não tendo escolha e confessa à polícia que estava tendo um caso com ela. E o namorado de Dusty pediu a Dom que pagasse por isso, para que ele não contasse a sua esposa. O policial entende a situação de Dom e diz sarcasticamente que ele não quer encontrar outro cadáver se Mona descobrir. Durante a conversa, o cão de um vizinho entra subitamente em sua garagem e deixa Mona irritada. Mona ainda faz um aviso do que ela fará se pegar o cão em sua propriedade novamente. Durante a celebração do aniversário de Andrew,
Dom descobre que o cão do vizinho foi morto e colocado na geladeira. Nesse momento, eles estão se divertindo com uma competição amigável entre Andrew e o filho de Les, mas Mona percebe que Andrew está lutando para ganhar o jogo. Por esse motivo, ela fica com raiva e diz que a competição é injusta porque o filho de Les está tomando esteroides. Dom também vê Mona insultando a mãe da criança e fica assustado com o descontrole da sua esposa. No momento em que Allison percebe que seu irmão está tendo dificuldades, ela agarra rapidamente o bastão e bate no unicórnio até que ele seja esmagado. Allison é a criança preferida de Mona, e ela sempre a trata melhor do que Andrew. Ver como seu filho é tratado deixa Dom triste, e ele acredita que no futuro sua filha Allison se tornará cada vez mais parecida com Mona. Finalmente ele decide que é hora de acabar com toda a loucura da sua esposa. Então ele desliga a eletricidade da garagem da sua casa para criar um curto-circuito elétrico que resultará em uma faísca. Depois de fazer um teste, ele abre a válvula do cilindro de gás para deixar o gás escapar e encher a garagem. Depois ele pede à sua esposa que vá até a geladeira da garagem e lhe traga um pouco de carne. Quando Mona está indo para a garagem, Dom rapidamente sai de lá e se afasta como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Mona está na garagem, e quando ela acende a luz, aparece uma faísca, e a garagem, que estava cheia de gás, explode e mata Mona. Depois que tudo acaba, Dom agora vive em uma casa nova enquanto desfruta do dinheiro deixado por sua esposa. Ele e seus filhos agora vivem felizes sem nenhuma regra de Mona, incluindo o medo de serem mortos por ela. Enquanto isso, a polícia ainda não encontrou Murphy, que agora está seguindo o carro de Dom. O filme termina com essa cena e com o som de 2 balas sendo disparadas, como se Dom tivesse sido baleado por Murphy. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.